vejam que recentemente nós tivemos um salto. Foram 2 picos recentemente. Ali com a pandemia, 2020, a gente observa, nos Estados Unidos, no mundo como um todo, né, nós tivemos uma mudança drástica na condução de política econômica, aumento de gastos do governo, transferência de renda, medidas de crédito, estímulos à demanda para fazer frente ao impacto negativo da Covid. Depois nós tivemos o chamado pós-pandemia, uma certa normalização, que a gente ainda discute, né, atualmente, mas sinais de alívio importantes nos últimos anos, mas recentemente um novo pico de incerteza de política econômica. Eu acho que isso reflete em grande medida a troca de governo nos Estados Unidos e as políticas tarifárias, né, as políticas comerciais, entre outras. Também as guerras, como o presidente mencionou muito bem, né? Temos as guerras digitais, comerciais e, infelizmente, também as guerras, né, tradicionais no leste europeu, no Oriente Médio. Tudo isso forma esse contexto de ampliação de incerteza na política econômica. E não é apenas incerto para nós da XP, para o mercado financeiro do Brasil, é a nível global. Ontem mesmo, por exemplo, o presidente do Fed, né, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, em coletiva de imprensa disse: a incerteza está bem acima do usual. O momento para a política monetária, para a decisão de juros, é de uma cautela, é de esperarmos aí os próximos movimentos, o desenrolar do efeito das tarifas e assim por diante. Mas aqui o ponto relevante é o seguinte, de economia global, e é o grande debate atualmente entre analistas de mercado, entre economistas. A gente saiu muito rápido de uma discussão de risco de alta de juros pelo Fed em 2025, porque, afinal, se você tem tarifas de importação, isso, ao longo do tempo, tende a pressionar a inflação. É mais um vetor de alta na inflação que vinha cedendo, mas que não havia chegado ainda aos 2% da meta. Ficou estacionada ali entre 2,7%, 2,8% e 3% nos Estados Unidos, a meta é 2%. Então, ela não tinha convergido totalmente, e aí veio uma mudança em políticas de imigração, que pode aumentar o custo de mão de obra ao longo do tempo, as tarifas de importação, que tendem também a gerar alguma pressão inflacionária ao longo do tempo. Então, o mercado, no começo de 2025, começou a discutir o quê? Talvez o Fed, que cortou juros nos Estados Unidos no segundo semestre do ano passado, tenha que voltar a subir juros. Isso é geralmente ruim para mercados emergentes, como é o Brasil. Você tende a fortalecer o dólar em relação à cesta de moedas, você tende a levar um maior fluxo de capital estrangeiro para os Estados Unidos, um mercado seguro, superdesenvolvido, sólido, tirando, em termos líquidos, recursos das economias emergentes. É o risco de recessão nos Estados Unidos. Não mais um risco de um superaquecimento, de uma nova reaceleração da inflação e de alta de juros pelo Fed. Não. É, de novo, a discussão de corte de juros pelo maior banco central do mundo e talvez até mais cortes do que vinha sendo projetado até o final do ano passado. E para o Brasil, qual é o impacto? É um mundo, pelo menos no curto prazo, nos próximos meses, em 2025, de um dólar mais fraco do que se imaginava. A visão anterior era de um dólar forte, porque a economia americana ia crescer mais do que os seus pares, Europa, China, né, trimestre a trimestre, controlando a inflação. Agora o temor é crescer menos, com risco de recessão, né, nesse contexto, e o Banco Central, por enquanto, vendo como transitório o efeito das tarifas. Então, isso nos leva a crer que a curva de juros dos Estados Unidos, que hoje precifica 2 cortes, tem muita gente achando que vem mais, quem está mais pessimista com a atividade econômica, que é um mundo de dólar mais fraco nesse curto prazo. Mas na Europa, o que a gente conheceu recentemente? Um grande pacote fiscal, especialmente ali na Alemanha,
um pacote significativo de aumento de gastos, sobretudo em defesa e infraestrutura. Isso deve levar maior crescimento da Europa neste e no próximo ano. Na China, mais estímulos ao consumo também pode acelerar um pouco o crescimento local neste e no próximo ano. Então, não é apenas esse risco de recessão dos Estados Unidos, que hoje a gente trata mais como risco do que como mais provável, mas tem uma desaceleração, mas também outras regiões importantes, talvez crescendo mais no curto prazo. Mas, para fechar essa parte mais macro, pura, global, de curto prazo, acho que é um cenário, sem dúvida, arriscado para economias emergentes, mas não é necessariamente ruim para o Brasil. Tudo o que eu comentei há pouco. Se a China está dando mais estímulos ao consumo, é o nosso principal parceiro comercial, né? A gente manda muito grãos, minério de ferro, né? E grãos não é somente soja, milho, a gente também está aumentando em outras agrícolas, né? Mandando mais carnes, energia. Se tem mais crescimento na China, tem mais crescimento em outras regiões. E se a gente não se enrolar, não se envolver nesses grandes conflitos e tensões geopolíticas, que é o caso, pelo menos por enquanto, eu acho que no relativo a outros emergentes, o cenário não é necessariamente ruim para o Brasil. Está muito incerto, a gente tem que monitorar, mas eu diria que, até agora, é neutro para ligeiramente positivo para a economia brasileira. É a nossa visão para 2025, né, um câmbio um pouco mais baixo, né, e o volume de exportações em alta, mesmo que os preços, especialmente nas agrícolas, continuem mais baixos. Em 2022, né, o último ano do governo Bolsonaro, o PIB cresceu acima de 3%, com a revisão cresceu 3%. A projeção no início do ano, de 22, estava ali em 1,5%, 1,8%. A mais otimista era da equipe econômica do governo, mais perto de 2%, cresceu 3%. No ano seguinte, em 2023, já em outro governo, a expectativa era 1%, 1,5%, cresceu 3,2%. No ano passado, a expectativa era de 1,5% a 2% de crescimento do PIB do Brasil. Cresceu 3,4%, foi divulgado recentemente. Tivemos estímulos, né? E aqui a gente também precisa abordar essa temática, né? Os gastos do governo subiram de forma considerável ao longo dos últimos anos. É o chamado impulso fiscal. E aqui, de novo, sem entrar no mérito do programa A, B, transferência C, acho que tudo aqui é uma discussão da sociedade, refletida no Congresso, avaliando as propostas do Poder Executivo, mas o fato é que as despesas aumentaram ao longo dos últimos anos. A gente calcula um impulso fiscal de quase 2 pontos percentuais do PIB em 2023. No ano passado foi um pouco menor, entre 0,5% e 1%. Tivemos a injeção de precatórios, tivemos aumento de transferências. Isso também faz PIB no curto prazo. Isso também tem que ser considerado, né, no sentido de ter estimulado a demanda corrente. No ano passado, a demanda doméstica, como a gente olha ali no PIB, cresceu quase 5%. Consumo das famílias, mais consumo do governo, mais investimento em ativo fixo. 5%. Então, talvez muitos aqui tenham percebido nos últimos anos, sobretudo no ano passado, uma demanda ainda presente. As famílias consumindo. A gente vê isso nas pesquisas oficiais do IBGE, mas também em outras pesquisas proprietárias de outras instituições. A gente vê isso no fenômeno das bets, do jogo do tigrinho, do vazamento do balanço de pagamentos, das compras de blusinhas, das importações que cresceram 15% no ano passado, em quantidade, não estou falando de preço. Tudo isso reflete, de alguma forma, um aumento de renda disponível, uma demanda mais sólida. Isso faz PIB, que os economistas, como são chatos, precisam falar. Se a gente está crescendo acima do potencial, isso, num segundo momento, gera inflação. Então, até meados do ano passado, o IPCA, a medida oficial de inflação no país, estava em 3,5%, 3,7%, 4%. Alguns colegas projetando mais perto de 3%, que é a meta no Brasil. Isso vai gerar um aumento inflacionário.
a demanda está muito aquecida, mercado de trabalho apertado. Eu rodo o Brasil, falo com empresários e empresárias de todas as regiões, de todos os setores, de todos os portes. E é muito legal falar isso num encontro nacional de clientes estratégicos. Alguém aqui já falou ou já escutou algo como: eu tenho a vaga disponível, eu não consigo preencher, não tem mão de obra. Isso pode ser para babá, para o pintor, para o mestre de obra, para o técnico em softwares. Mercado de trabalho apertado. Isso também é um reflexo de uma economia que cresce acima do potencial. Isso gera inflação. O IPCA fechou o ano passado em 4,8%, bem acima dos 3,5% discutidos do primeiro semestre. Este ano a gente projeta 6% de IPCA, 6% de inflação. E vejam aqui mercado de trabalho, né? A criação de vagas, aqui é o CAGED, né? Para quem olha crédito, isso é super importante, né? Qual é a geração de emprego na economia brasileira? A gente vai para uma recessão? Não. Mas a gente vai passar, provavelmente, já tem alguns sinais de uma desaceleração do crescimento. A gente projeta um PIB crescendo 2% em 2025, depois do 3,4% no ano passado. Então, esse primeiro semestre, sobretudo, é desafiador porque é um momento em que a inflação sobe, inflação de curto prazo vai caminhar lá para os 6%, mas a atividade econômica começa a desacelerar. Mas é uma busca por um certo reequilíbrio depois de um crescimento ali acima, vamos chamar, do sustentado. Então, aqui, nesse sentido, e os colegas vão explorar com muita propriedade daqui para frente, a gente não vê uma guinada no mercado de crédito, aqui uma piora. Eu acho que tem sinais de acomodação, talvez nas concessões, mas ainda em níveis altos. Não acho que é uma discussão de um crunch, de uma piora de crédito. O mercado de trabalho vai continuar sólido, mas talvez a gente observe algum aumento de desemprego na linha daquele comentário, que o PIB vai crescer mais perto de 2% e não 3,5%. Isso também é um vetor, talvez necessário, para que a inflação não continue subindo ainda mais. A dívida continua subindo, a dívida pública como proporção do PIB. Ela já é uns 15 pontos percentuais mais alta do que a média de emergentes e está numa trajetória de alta. O governo acho que vai cumprir este ano o limite inferior da meta de resultado primário, mas ainda a gente está falando de 0,25% do PIB de déficit primário, ou zero. Para essa curva aqui se estabilizar, e a gente não prevê neste ano ou no próximo, até o final da década, precisa de um superávit primário de pelo menos 1,5% do PIB. Falando sobre taxa de câmbio, trazendo números, a gente vê em amarelo que é o real em relação ao dólar americano, e outras moedas emergentes em relação ao dólar, México, Chile, Colômbia, Peru. Vejam que o real, ao longo de 2024, sofreu muito mais do que os seus pares, sobretudo pela questão fiscal, porque aqui é o componente doméstico, certo? Na ponta, a gente até melhorou mais do que os nossos pares latino-americanos, mas ainda estamos com uma moeda desvalorizada. Nas nossas contas, se de fato for um cenário de crescimento mais fraco nos Estados Unidos, o Fed cortar um pouco mais as taxas de juros, talvez o câmbio fique a uma referência, tá? 5,70, 5,80 reais por dólar. É uma referência, um pouco mais pressionado do que a gente vê na tela hoje. Então, aqueles 6,20, 6,30 parecem ter sido um overshooting, um exagero em dezembro, no pico do estresse, mas será que o câmbio vai para 5,30, 5,40? Talvez aquela temática fiscal impeça, né, essa queda mais acentuada. A gente trabalha com 5,70, 5,80 aqui como uma referência.